Então vamos lá, ó. Começar 1 ao 3 aí. Nas alternativas seguintes estão representados nós desses circuitos elétricos por onde passam 3 correntes elétricas contínuas. O único nó em que as intensidades e os sentidos das correntes são compatíveis entre si é... Pessoal, Letra B. letra B, porque a quantidade das correntes que chega tem que ser igual à quantidade que sai, né? Sim. Então vamos E lá. você olha pelas setas também, por exemplo, as outras alternativas, você já elimina um monte. A A já não pode ser porque não tá entrando e saindo, tipo, direito. Você for ver? Exatamente. A setinha apontando para o nó significa que está chegando e a setinha apontando para fora dele que está saindo, né? Sim. Então, analisar cada uma delas, né? Chegou aqui na letra B, né? Ó, chegam 10, tá vendo? Ó, tá chegando 10 e tá saindo 6 e 4, tá saindo 10. Opa, letra B está coerente. Tá? Só um exemplo aqui, ó. Na letra A, tá chegando 10 e mais 4, tá chegando 14 e saindo 6. Tá vendo? Na letra D, tá chegando 16 e 10, chegando 26 e saindo 6. Na letra E, tá chegando 10 e tá saindo 12, não pode acontecer. Na letra C, tá chegando 10 e saindo 22, então é a letra B, com toda certeza, né? Maravilha. Número 2. Considere as diferenças de potencial e a corrente indicadas no esquema a seguir, e que representa a associação de resistores. Determine o resistor equivalente a essa associação. Então, primeiramente, pessoal, nós verificamos aqui que os resistores estão em série. Então, a corrente que passa por eles é a mesma. Então, ó, vai ter uma corrente aqui nesse valor aqui, 0,4 amperes. Eu tenho a tensão em cada um dos resistores. Então, beleza, sabemos que da lei de Ohm, resistência 1 vai ser o V1 dividido por I. O V1 vale 1 volt e o I 0,4. 1 dividido por 0,4 vai dar 2. 2,5, né? Eu acho que não é 1 volt, não. Eu acho que é 7 no primeiro aí, viu? Aqui é 7. É, no primeiro é 7. Você está falando É isso? 7 volts. 7 É volts 7 porque aí volts. você... Ah, Não, na mas apostila tá 7 volts. na apostila tá 7? Sim. Na Então, apostila tá 7, 5 e 8. então deixa eu Porque se arrumar. fosse 1 volt não daria certo a resposta. Ia ficar muito pequeno o valor para somar com os outros para dar a resposta certa. Não, porque tá aparecendo um aqui, eu tô ficando louco. Uai, Hugo, eu acho que seu negócio tá errado, porque realmente tá 7. Então deixa eu E aí fazer. você vai fazer 7 dividido por. Não, multiplicado por 0,4, 5 por 0,4 e tal, não é? Isso aí. Não, eu vou Às vezes eu dividir, tô ó. errado. 7 por 0,4. Ah, é, sim, isso. Aí dá quanto isso aqui? Então fala aí pro tio. 17,5. 17,5. Sim. 17,5 ohms. Então vamos fazer o R2 aqui agora. Vai ser o V2 por I. Então é 5, 0,4. Dá quanto aqui? 12,5, né? Certo? Isso. 12,5. E o R3, V3 por I, 8 por 0,4, que vai dar 20, né? Então, percebam, os 3 resistores estão em série. Resistência equivalente do série, R1 mais R2 mais R3.
vai ser 17,5 mais 12,5 mais 20. Resistência equivalente vai dar, aqui dá 30, 50 ohms. Beleza. E o número 3, dois resistores ômicos, um de resistência 10 ohms e outro de resistência 5, formam uma associação em série, cujos terminais estão sujeitos a uma diferença de potencial de 90 volts, conforme mostra a figura. Tá aqui. Letra A, determine a resistência equivalente. Percebam que eles estão conectados em série, porque o ponto C é comum entre eles e somente entre eles. Né? O primeiro resistor está ligado entre A e C, o outro entre C e B. Então, eles não podem estar em paralelo. Né? Então, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2, que vai ser 10 mais 5, 15 ohms. Tá? Letra B. A corrente que atravessa cada resistor. Eu tenho a tensão total sobre eles, né? E tenho a resistência equivalente. Então, se eu achar a corrente que passa num, vai passar no outro. Então, a minha corrente vai ser a tensão pela resistência equivalente. A tensão vale 90 volts. E a resistência equivalente 15 vai dar para a gente uma corrente de 6 amperes. Então, ó, sai da fonte aqui e vai passar 6 amperes em cada um deles. Mas eu não entendi por que ele é o somado, não o de vezes ainda. Ó, Resistência. esses dois aqui, eles viraram um só, não é? Eles viraram um resistor de 15, certo? E eu tenho 90 volts em cima de 15 ohms. Não é isso, é o negócio da resistência equivalente, porque ele não está separado. Por exemplo, o AC e o CB não são fios diferentes, aí não teria que ser o outro? Não, ó, o resistor 1 está ligado entre A e C. E o resistor 2 está ligado entre C e B. Então tem um ponto em comum entre eles e somente entre eles. Então eles estão em série. Aqui, ó, esse aqui está ligado na fonte, ó. Aqui eu tenho uma fonte de tensão aqui de 90 volts. Então, ó, a outra perninha aqui está no ponto A, que está aqui de um lado da fonte, e o outro resistor está no ponto B. Eles não estão em paralelo. Se eles estivessem em paralelo, teria que ser ponto A aqui também. Não é. São pontos diferentes. Eu tenho uma fonte no meio. Então, é só um ponto de conexão entre eles. Comum entre eles, né? Não tem os dois. O outro ponto aqui, ó, são pontos diferentes. O exercício até nomeou os pontos aqui para não ter dúvida. Aqui é ponto A e aqui é ponto B. Então, aqui, ó, AC e aqui CB. Então, o comum é o C. Você está confundindo, está achando que está em paralelo aqui, é isso? Então, tipo, seria em paralelo se tivesse o C e tivesse um B ali do lado do C, por exemplo. Se tivesse aqui, ó, se aqui fosse B, né, ou aqui fosse A, né, eles estariam ligados em dois pontos iguais. Aí beleza, mas não são. Né? Um está ligado entre A e C e o outro entre C e B. Né? O único comum é aqui. Tá? Porque eu tenho um elemento no meio aqui. Ó. Né? Eu tenho uma fonte aqui. Por isso que eu não estou com eles em paralelo. Tá? Oi. Tá perguntando aqui a corrente que atravessa cada resistor. Eu fiquei em dúvida porque é o seguinte, tá pedindo de cada resistor, a gente não teria que fazer então o 90 dividido pelo valor de cada resistor ao invés do valor equivalente? Não, porque eles estão em série. O que a gente fez? Como é que se faz? Você junta eles, né? Aqui, ó, a fonte de tensão, os 90 volts, ele não enxerga 10 e 5, não. Ele enxerga 15.
Ele não sabe que Uhum. tem 2, 3, 300 resistores em série. Não. Ele enxerga um resistor de 15. Então, Uhum. eu transformo os dois num só, calculo a corrente. A corrente, né, ela vai passar, vamos dizer, nesse de 15 equivalente, que é o de 10 e o de 5, que estão conectados em série. Então, a corrente que passa aqui é a corrente que passa aqui. Se eu tivesse Entendi. mais resistores aqui, era a mesma coisa. Então, é a teoria do série, né? Aquilo que eu falei para vocês, quando a gente começa a aplicar nas situações, aí começa a surgir as dúvidas, né? Porque a teoria é muito fácil, né? É simples. Só que cada exercício é de um jeito. Então, vocês vão ficar bom, né? À medida que forem praticando, forem abrindo a cabeça e entendendo, tá? Entendi. Bagulho. Tá? Olha só agora, ó, tá pedindo a diferença de potencial, ou seja, a tensão em cada resistor. Então aí você vai lembrar, ó, tô no série. No série, a corrente é a mesma, beleza? O que muda é a tensão. Maravilha. Então, ó, eu quero saber a tensão no resistor 1. É o resistor 1 vezes a corrente, que é a mesma. O resistor 1, ó, vale 10 e a corrente vale 6. Então, no resistor 1 eu tenho 60 volts. Beleza. Deixa eu terminar, aí vocês vão ver. Resistor 2 é o resistor 2 vezes a corrente. Resistor 2 vale 5, a corrente vale 6. Então vai dar 30 volts. Percebam que 30 mais 60, 90 volts. 90 volts aqui. O que acontece? No circuito sério, se eles estão submetidos a uma tensão de 90, a tensão vai se dividir entre eles, diretamente proporcional ao valor do resistor, conforme eu falei na aula anterior. Né? Então, o resistor maior ele fica com maior tensão, ó, 60 volts, e o outro menor fica com a parcela menor. Ó, o resistor é o dobro, vejam só, a tensão deu o dobro, porque a corrente é a mesma. Vendo? É juntar a matemática com a física. Certo? Vamos lá, número 4. O gráfico a seguir representa a intensidade de corrente elétrica em função da DDP aplicada aos sistemas resistores R1 e R2. Se os dois resistores forem ligados em série a uma DDP de 20 volts, qual será a potência dissipada pela associação? Então vamos lá. Ó, primeiramente, eu tenho o resistor 1 aqui, né? E o resistor 2 aqui. Então eu tenho tensão e corrente, eu tenho tensão e corrente. Então vamos calcular o valor de cada uma das resistências, tá? Então, ó, resistência 1 vai ser, vamos chamar de V1 por I1. O V1 vale 20 e o I1 vale 1. Então vai dar 20 ohms. O R2, vamos fazer a mesma coisa. V2 por I2. O V2 vale 10 e o I2 vale 2. Então ele vale 5 ohms. Tá aqui os dois resistores. Se os dois resistores forem ligados em série a uma DDP de 20 volts, qual será a potência dissipada na associação? Então o que eles estão fazendo? Ó? Pegou o R1 aqui, que vale 20, colocou em série com o R2, que vale 5, e ligou uma fonte de 20 volts, certo? Até aqui entenderam? Sim. Né? Beleza. Então agora, ó, eles estão em série, né? Tá até escrito aqui, mas pelo desenho a gente vê que está em série. Então a resistência equivalente
é o somatório de R1 mais R2, que é 20 mais 5, 25 ohms. Aí, pessoal, a potência dissipada pela associação. Potência, pessoal, vou fazer aqui, ó. Potência é V ao quadrado por R. Então, ó, a gente tem que analisar o seguinte, que era a potência da associação. Os 20 volts estão em cima da associação? Sim. Então, potência é o quê? 20 ao quadrado. O R é a resistência da associação, na qual os 20 volts estão sendo aplicados. Então, 20 ao quadrado por 25. Vai dar 400 por 25, que vai dar 16 watts. 16 watts. Estão vendo, né? Cada exercício é de um jeito. Certo? Se fizer por cada resistor da mesma coisa, tem que fazer pela resistência equivalente. Se você pegar os valores corretos de cada resistor, seja de tensão ou de corrente, dá a mesma coisa. Tá? Se você calcular a corrente, por exemplo, né, poderia fazer R vezes I ao quadrado, dava também. Então, várias formas de resolver. Viu? Então, é assim, a gente não fica preso a uma forma só de resolver. Tem várias formas, desde que eu utilize os parâmetros corretos, viu, Pedro? Mas aquela do R vezes o I ao quadrado, ele tem que ser a equivalente, né? Ele não pode ser só por a resistência única. Sim, pela equivalente, né? Você pega a resistência equivalente vezes a corrente ao quadrado, né? Ou se você fizer a potência de cada um, dá na mesma, né? Porque você vai fazer 20 vezes a corrente ao quadrado, 5 vezes a corrente ao quadrado, ou se você fizer 25 vezes a corrente ao quadrado, é a mesma coisa. Né? Beleza? Beleza? Então vamos embora. 5. No circuito a seguir, o fusível F suporta uma corrente máxima de 5 amperes. Qual deve ser o menor valor da resistência R para o fusível não queimar? Então, ó, eu tenho 200 volts, né? 25 IR. Então, a minha corrente, né, não pode passar de 5, né? Então, ó, corrente é o quê? Tensão. Por que não pode passar de 5? Porque está dizendo aqui, ó, o fusível F suporta uma corrente máxima de 5 amperes. Viu? Ah, tá. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, 5 amperes, que é a minha corrente máxima, é igual a tensão, que é 200 volts, e a minha resistência, ó, 25 e o R estão em série, concordam comigo? Estão em série, estão vendo, né? 25 mais R. Então, 5 vezes 25, vou multiplicar cruzado aqui, ó. 125 mais 5R é igual a 200. Então, 5R é igual a 200 menos 125. 5R é igual a 75. R. Eu achei um R igual a 15 ohms. Né? Então, esse é o valor máximo. Então, meu R ele tem que ser menor do que 15 ohms. Porque se eu colocar 15, vai dar 5. Aí ele queima. Né? Então, 15 ohms. Certo? Número 6, turma. Vamos lá. A figura representa um reostato de pontos que consiste em uma associação de resistores em que ligações podem ser feitas nos pontos indicados, pelos números 1 a 6. Né? Percebam que vai ficar tudo em série. Tá?
Na situação indicada, o resistor de 2 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Então, do jeito que está aqui, com ele ligado aqui na posição 3, o contato está entre esses dois resistores aqui, né, uma corrente de 5 amperes, quando nele se aplica uma diferença de potencial U entre os terminais A e B. Mantendo-se a diferença de potencial U, a máxima resistência elétrica do rheostato e a intensidade de corrente no resistor de 2 ohms quando a chave CH é ligada no ponto 6 são respectivamente iguais a... Nossa, que tanto de pergunta. Então vamos lá. Quais são as perguntas? Mantendo-se a diferença de potencial U, a máxima resistência elétrica do rheostato. Ah, tá. Se eu ligar ele no 6 aqui, qual que vai ser a resistência? Né? Beleza. E a intensidade de corrente elétrica no resistor de 2, quando é ligada no 6, tá. Beleza. Ah, entendi. Então vamos lá, ó. Se eu ligar a chavinha aqui no ponto 6, tá? Aí eu vou ter a máxima resistência. Então a minha máxima resistência, ó. Vejam só. R equivalente a minha resistência equivalente máxima. Se eu ligar aqui no 6, ó, eu vou ter 10 mais 8 mais 6 mais 4 mais 2. Fica tudo em série. Então, ó, 10 mais 8 mais 6 mais 4 mais 2. 18 com 12. 30 ohms. Máxima resistência. Tá? Beleza. Eu preciso descobrir quanto que vale a tensão. E para isso eu tenho algumas informações. Ele diz o quê? Do jeito que está aqui, a corrente aqui, ó, é de 5 amperes. Do jeito que está aqui. Então, tensão, a fonte é R vezes I. Certo? Então, a tensão, os volts entre A e B, né? O volt que vai estar aqui, ó, ligando entre A e B, vamos descobrir, ó, a resistência nessa situação, ó, é 2 mais 4, esses dois aqui, vezes a corrente informada 5. Então, a minha tensão, a fonte ali, já descobri que ela vale 30 volts. Então, qual vai ser a corrente no resistor de 2 quando eu ligar a chave aqui no 6? Então, o I é igual a V por R. A tensão, descobri que é 30. E a resistência, quando está ligado no 6, é 30 também. Então, a corrente vai ser de 1 ampere. Então, ele está perguntando a máxima resistência é 30 e a corrente 1 ampere. Então, a resposta aqui é a letra D de dado.